estamos pensando em valores, e um dos valores muito importantes é o da igualdade. Hoje, quando a gente fala igualdade, é interessante que, na atualidade, conseguiram mudar o sentido das palavras, e aquilo que a gente fala num sentido começa a ter um outro sentido. Então, hoje, quando a gente fala em igualdade, quase se pensa exclusivamente em casamento igualitário. Isso é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa do Brasil e do mundo, a gente não vai fugir disso, é uma realidade. Amigos de vocês vão casar com outros amigos de vocês, amigas de vocês vão casar com outras amigas de vocês. Casamento igualitário é uma realidade no Brasil já tem reconhecimento, etc. Ainda não pode chamar de casamento pela legislação, mas isso aí é tudo detalhe, isso é tudo confete. É uma realidade do mundo de hoje. Vai ter mais novidade por aí com o passar do tempo, mas quando eu estou falando aqui de igualdade, eu não me refiro ao casamento igualitário, e nem quero discutir a posição bíblica sobre esse assunto ou aquele, porque isso é coisa para outro momento, mas eu quero falar sobre igualdade no sentido mais amplo. Lá nas suas aulas de sociologia, nas suas aulas de filosofia e em algumas outras abordagens na universidade, para aqueles que já chegaram lá e aqueles que estão se preparando, eles vão falar do pensamento de Rousseau, vão falar das ideias de Marx, vão entrar em outras abordagens, mas no dia a dia, na prática hoje, nós precisamos construir um mundo onde todos tenham os mesmos direitos, onde as pessoas são respeitadas, onde nós respeitamos e somos respeitados, e nós trabalhamos para que esse ambiente seja cada vez mais justo, cada vez menos desigual. Se a gente falar de dinheiro, nós estamos no topo do mundo. Eu não sei se você sabe, mas você provavelmente faz parte dos 10% mais ricos do mundo. Talvez você nunca se sentiu muito rico, mas é um fato. O ambiente em que você vive, a sua família, a sua história, coloca você no topo do mundo. É claro que os 2, 3% lá em cima, eles estão meio longe de você, pelo menos em tese, né? Daqueles que eu conheço, tem alguns que vai saber, né? Mas aqui, nós estamos pensando em várias questões que nem sempre são tocadas. O Brasil é um país que apresenta discriminação social, racial, religiosa e sexual. Eventualmente, você como cristão é contrário à homossexualidade em si, mas isso não te torna contrário ao homossexual. Eles têm direitos, são brasileiros, são cidadãos. Eles tiveram uma opção de vida que nós precisamos aprender a respeitar e amá-los incondicionalmente. Uma coisa é a visão cristã do que é certo e errado. A outra coisa é a visão cristã de como nos relacionarmos com o próximo. A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus sempre foi inclusivo. As pessoas, por mais diferentes que fossem, por mais que elas divergissem dos seus valores, ele as incluía. As únicas pessoas que Jesus meteu o pau foram os religiosos. O povo de igreja, sabe esse povo de igreja que vem sábado à noite, volta no domingo, assim, esse povo apanhou de Jesus, o resto foi abraçado. É interessante que às vezes nós não conseguimos separar ética cristã de amor ao próximo. Nós podemos ter muitos conceitos e divergir de muitas coisas, de muitas pessoas, no ponto de vista ético, no campo das ideias, na ética moral, mas isso nunca nos deu o direito de nos considerarmos melhores, ou de discriminarmos quem quer que seja. Todas as pessoas que entrarem aqui são muito bem-vindas, porque Jesus as ama e morreu por elas, independente das suas opiniões. E nós podemos e devemos ter valores firmes na nossa vida que vão pautar a nossa caminhada até o fim da vida. Agora, porque eu fiz uma opção e eu tenho valores do reino e eu sou cristão e eu vivo como cristão, isso não me dá o direito de me separar ou de retaliar ou discriminar qualquer pessoa que seja diferente de mim. Porque a essência do evangelho é a inclusão, é a igualdade.
É o amor incondicional. Quando eu procuro candidatos para votar, eu fico olhando se eles têm esses valores, não no seu discurso, mas na sua prática, na sua história. A gente não pode escolher um candidato só porque esse candidato tem um discurso bacana, ou porque ele mente melhor do que os outros. A habilidade dele mentir com mais convicção não torna a mentira dele uma verdade. Então, quando eu escolho alguém que na sua história defendeu os mesmos valores que eu quero para o Brasil, para o meu país, para o meu povo. Igualdade é um valor bíblico, é um valor cristão, mas é um valor que combina com a sociedade demais. Porque essa divergência, essa diferença, essa discriminação é absurda. Hoje de manhã eu fui fazer uma endoscopia. Endoscopia é um negócio bacana, né? Que eles metem um negócio na sua boca lá, depois enfiam uma mangueira lá e você está lá dormindo, não sabe nada do que eles estão fazendo. Mas quando você acorda, você não tem mais carocinho no pescoço, você relaxou, porque eles te dão uma medicação lá que você fica bobo e conta todos os seus pecados para todo mundo. Então presta atenção no dia que você for fazer uma endoscopia com quem você vai levar lá. Porque dependendo de quem você levar, você está enrolado. Mas eu passei eventualmente por uma pista que divide o sudoeste do Cruzeiro. Mas o meu olhar estava para o lado do sudoeste. Tinha uma pista de caminhada bonitona, até que acabou o sudoeste rico e começou o sudoeste pobre. Aí ele faz uma curva assim, e acabou, não tem mais pista. Pobre não precisa caminhar. Pobre, se quiser caminhar, vá a pé para o serviço, em vez de ir de busão. Está aqui na nossa cara. Aí a gente fala, não tem discriminação em Brasília, não, isso é coisa lá do Rio Grande do Sul, dos gremistas. Quem que é gremista aqui? Gremista que é racista. É gente ruim, tem que tirar do campeonato. Gremista é meio assim, né? Mas, está aqui, ó. Os nossos deputados, nossos governadores. A gente acostumou a discriminar o povo do entorno, o povo não sei de onde, né? Por quê? Porque a gente se acha melhor e é metida besta. E acha que a gente tem alguma coisa a mais. Então nós queremos políticos, candidatos que defendam essas coisas que são boas para o Brasil. Mas igualdade é um princípio divino. Em Colossenses capítulo 3, versículo 11 a 15 diz assim: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aqui o texto começa falando de grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Essas eram as grandes diferenças culturais daquela época. O grego, quem tinha cidadania grega, ele se considerava superior, porque ele, a rigor, era alfabetizado. Ser alfabetizado era um negócio espetacular naquela época, porque a maioria não era. Agora o grego, ele tinha uma casta de intelectuais naquela época. Os maiores filósofos da época, a cultura grega dominava o império. Então os gregos, eles se sentiam superiores porque eles estudaram mais, que o diploma deles valia mais, que os filósofos deles tinham mais livros. Eles eram metidos a besta por causa da cultura. Era um povo perdido, um povo depravado, mas era um povo culto. Os romanos, eles eram metidos a besta porque eles tinham poder político. Eles tinham mais armas, o exército deles era melhor, eles mandavam no pedaço. Então os romanos
tinham a política, o poder bélico, eles eram o império dominante. Os gregos diziam: a gente não está no controle, mas quem pensa, quem tem inteligência, quem tem capacidade, somos nós, o resto é um bando de estúpidos. Mas aí fala do judeu. O judeu era um povo que achava que ele era o povo que havia e que o resto era escória. O judeu se considerava o povo de Deus, porque Deus abençoou Abraão e desenvolveu um povo a partir dele. Então ele diz: nós somos o povo de Deus, o resto tem que morrer. O resto não tem valor, o resto não serve para nada. Aí fala aqui em circunciso e incircunciso, que é isso mesmo. Os judeus tinham a prática da circuncisão, os meninos eram circuncidados, e os que não eram circuncidados, eles eram discriminados. Mas dentro do judaísmo, todo mundo era circuncidado quando nascia. Mas aí aqueles que vinham morar lá eram considerados arralé. E eles se referiam a eles como incircunciso. Isso é um nome feio para ficar mencionando o tempo todo de uma cirurgia que o menino recebeu no pênis. Vamos combinar que é um assunto meio chato, ainda mais naquela época. Uma cirurgiazinha besta lá, mas que para eles fazia toda a diferença. As coisas de menino pequeno, né? Que fica disputando lá. Então eles eram assim, depois de adultos. Aí fala de escravo e de livre, porque naquela época você podia se tornar escravo se você errasse nos negócios. Se você ficasse devendo e não conseguisse pagar, e você chegasse num ponto que a sua dívida era maior do que o seu capital, do que a sua terra, então a sua terra, a sua casa, seu gado, se você tivesse escravos também comprados, todos passavam a pertencer àquela pessoa a quem você devia, e se isso tudo não pagasse a dívida, você também poderia virar escravo dele. E aí você tinha que trabalhar como escravo, sem receber nada, por um determinado período, até a sua dívida estar paga com trabalho. Mas tinha um outro negócio na lei dos judeus, por exemplo. No ano 70, todas as dívidas eram perdoadas. Então o escravo tornava-se livre, aquele que tinha pego dinheiro emprestado não precisava pagar mais, aquele que tinha perdido a terra tinha terra de volta. Mas todas essas coisas geravam discriminação. Então a primeira dica da Bíblia para mim e para você, se nós queremos que alguma coisa mude no Brasil, precisa começar com a gente. Então decida avaliar as pessoas pela ótica divina. O versículo 11 que eu estou falando diz: não há mais diferença. Quantos aqui são cristãos e têm um relacionamento com Jesus? Levante a mão. Quem tem um relacionamento pessoal com Jesus? Nem todo mundo levantou a mão, tudo bem, talvez você está aqui por amizade, por outra razão. Deixa eu dizer uma coisa para você que levantou a mão. Não se ache melhor do que absolutamente ninguém. Porque você não tem mérito nenhum se Deus te abençoa, se você foi salvo, se alguma coisa especial aconteceu com você, porque não foi você que fez. Não tem nada a ver com você. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, alguém que não crê em Jesus, não fica pensando que você é melhor, não. Porque você não tem nada com isso. Não depende de você. Foi Deus que fez. Então você, em alguns lugares, você vai ser discriminado por causa da sua fé também. Mas é engraçado, a gente reclama quando os outros nos discriminam por causa da nossa fé, mas a gente se acha o tal, porque a gente vê a vida de um jeito que outros não veem. Diante de Deus, nós somos absolutamente iguais. E a Bíblia está dizendo, não há mais diferença. Cristo é tudo em todos. Então, é a presença de Jesus que tirou Jesus, a gente continua sendo a mesma coisa que a gente sempre foi. Aí pense em alguém que você acha que o que ele faz ou ela faz é muito, muito errado. Sabe aquela menina lá da escola, da universidade, que você olha e diz, meu Deus, essa aí, você não é melhor em absolutamente nada, nada. Sem Jesus, é só Jesus a diferença na minha vida, na vida de outro. A gente não tem nada, é nele. Em Tiago 2,1 diz, meus irmãos, como cristãos em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas.
tratando-as com favoritismo. Eu peguei uma versão antiga, esqueci de trocar, que usa a palavra crente, eu não gosto de usar, porque está muito estigmatizada. Crente é quem crê, mas virou um termo assim que é até feio se identificar como um crente. Virou um negócio assim meio de terceira. Não, que é terceira mesmo, então de repente você pode usar, está tudo certo. Mas o fato é que virou um termo pejorativo de um povo que escolheu cometer suicídio intelectual e só obedece o que um pastor besta também nada intelectual fala, mas que foi um pouquinho mais inteligente para botar rédea nos outros, para domar os outros e controlar a vida alheia. E a Bíblia diz que Deus nos chama para a liberdade. Então, como cristãos, como pessoas que creem em Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Não beneficia quem você gosta mais, em detrimento do outro que você não liga tanto. Sabe aquela pessoa que fala alto, que quando conversa com você vai chegando mais perto, assim, você dá um passo para trás, ela vem em cima, e tem bafo de onça? Você não gosta do hálito dela, você não gosta da conversa, você não gosta que fica botando a mão em você o tempo todo, assim, pegando, e a pessoa vai chegando perto, e você quer ficar longe. Na hora de separar um lugar na mesa, lá na festa do casamento, onde você estiver lá, você o quê? Você bota logo as pessoas que você prefere perto e, né, separa. Oh, que pena, não tem lugar, chato. Não privilegiar. Aqui não está falando só da discriminação no sentido de tratar mal uma pessoa, está falando aqui de dar privilégios. Como está o tempo todo na polícia? Você sabia que tem mais de 40 mil pessoas contratadas sem concurso no serviço público hoje? A lei diz que não pode, mas aí começou a inventar lei para botar pessoas da sua preferência. Agora a gente mete pau no governo que faz isso, mas a gente faz. A gente faz o tempo todo. Então como é que vai melhorar o Brasil se nós não somos melhores? Então, não façam diferença entre as pessoas. Em Deuteronômio 16:19 diz: não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. É impressionante o número de pessoas que tem alguma massa cinzenta, porque às vezes você olha assim e você pensa que a criatura ficou desfavorecida de massa cinzenta. Pode acontecer, né? Criança caiu, bateu a cabeça, o negócio correu pelo nariz, ficou sem nada lá em cima. Acontece. Mas você percebe como é fácil discriminar assim? Você já percebeu aqui o preconceito? Mas tem tantas pessoas que são cultas, que desenvolveram, que cresceram, mas que defendem a ferro e a fogo uma coisa mentirosa, corrupta, feia, errada. E você diz, como assim? O texto aqui responde: o suborno cega até os sábios. Depois que a pessoa se vende, ela se torna estúpida, ela se torna cega intelectualmente. Ela não vê mais. Então não se venda. Não negocie os seus valores. Segundo lugar, decida adotar o padrão divino de comportamento. Primeiro eu falei sobre avaliar os outros. A Bíblia diz que a gente não deve julgar, mas a gente avalia o tempo todo. Vamos combinar? Então a gente pode até não fechar um julgamento, mas a gente sempre está avaliando. A pessoa acabou de chegar, a gente dá uma olhada como ela se veste, vê se ela está no padrão, se o cabelo está direitinho. E se for fora do nosso padrão, a gente já tende a dizer: acho que eu não vou gostar dessa pessoa. Então, primeiro, avalie pela ótica divina. Em segundo lugar, adote o padrão divino de comportamento. Como você vai viver? Ele está dizendo aqui no texto: como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Compaixão não é ter dó.
é sentir o mesmo tipo de paixão que Jesus tem para com a pessoa. Compaixão. Eu compartilho daquele mesmo sentimento. Eu quero me envolver com aquela pessoa. Eu quero cuidar dela. Eu quero de algum modo me importar com ela. E aqui não fala de qualquer compaixão, diz profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tudo tranquilo. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tem gente que tem prazer em ser maldoso. Você conhece alguém assim? Quem conhece uma pessoa que gosta de fazer maldade com os outros? Levanta a mão. Não é quem gosta de fazer maldade, é quem conhece... Vocês não entenderam direito. Quem conhece alguém que gosta de fazer maldade? Levanta a mão para saber. De vez em quando fazer uma maldade tem um gosto tão bom. De verdade? Quem nunca fez uma maldade com ninguém? Levanta a mão, que só tem problema de mentira. Fazer uma maldade com os outros, de vez em quando, parece bom. A gente, de vez em quando, deseja o mal dos outros. Eu lembro que uma vez, era menino ainda, menino que a gente pensa que não pensa maldade. Passou um motoqueiro assim, eu estava andando com minha irmã. Na época ela era bonita, depois ficou meio caída, mas ela era uma menina bonita naquele tempo. E o cara da moto passou assim, fazendo onda, querendo bancar o gostosão lá. E eu olhei para ele e falei assim, tomara que caia e se arrebente. E tinha dado uma chuvinha assim, ele estava numa rotatória, e não é que a moto deslizou? Ele saiu da moto rodopiando assim, ele estava de capacete, ele deu com a cabeça no meio fio. Gente, eu fiquei numa alegria que vocês não têm noção. Eu gostei muito. Eu gostei. É errado, eu sei, até hoje eu lembro, porque eu sabia que era errado, mas eu gostei bem muito. Porque a gente tem um potencial de maldade na gente que está lá dentro. Está lá. Está bem lá. De vez em quando o cara dá uma fechada em você no trânsito, você bem queria que ele batesse o carro dele. E que detonasse o carro, que ele ficasse vivo só para ver o prejuízo que teve, né? Porque se morrer não adianta, né? Então, assim, a gente tem um potencial de maldade na gente, mas aqui diz que é com bondade. Com humildade. Quer dizer, considero os outros superiores a mim. Com mansidão, sempre respondendo com calma, com paciência. Todo mundo é assim, né? Você não conhece ninguém que não é manso também. E aí não bastasse dizer mansidão, diz mansidão e paciência. Aí é para dificultar as coisas. Mas o texto seguinte, versículo seguinte, diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Sabe aquela pessoa que vai chegando assim para falar com você, que você já não quer chegar perto? Sabe aquele menino inadequado? Sabe aquela pessoa inconveniente? Suporta ela. Suportar aqui não é aguentar ela, é dar apoio, é ajudar. Às vezes até dar um house para a criatura, assim, para tirar o bafinho de onça. Sabe? Carregam a balinha aí, o house tá meio caído, né? Mas tem algumas coisas aí, dá um chiclezinho para a criatura lá. Quando você viaja assim para fora, você traz uma caixa grande, lembrei de você. Trouxe, ó, pra você carregar no bolso, usar todo dia. Dá suporte, ajuda a pessoa, melhora ela, dá umas dicas. E perdoe as pessoas que te ofendem, que te machucam. Perdoar é um negócio difícil. A gente fala assim, eu já perdoei, mas não quero nunca mais ver na vida. Mas como é que eu vou tratar como igual alguém que eu não perdoo? Alguém de quem eu tenho raiva? Alguém que me feriu? E eu continuo a sentir tristeza quando eu olho para aquela pessoa. Eu começo a desejar o mal. Eu não oro para Deus ferrar com ela, porque assim, de repente Deus pode me prejudicar aí, né? Então eu não oro, mas eu queria que a pessoa se ferrasse.
eu fico desejando mal, porque eu não perdoo. E quando eu não perdoo, eu é que fico preso. Filipenses 2:4 diz: cada um não considere apenas aquilo que é seu, mas também o que é do próximo. Ele está dizendo assim: cada um não cuide apenas daquilo que é seu. Cuide do instrumento do outro, do carro do outro, das coisas que o outro valoriza. Não é cuide da namorada, do outro namorado, isso aí não pode. Mas tem coisas que deve cuidar, que deve investir. Em terceiro lugar, decida amar incondicionalmente. Versículo 14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Como que eu vou tratar alguém como igual? Como é que eu vou trabalhar com valor de igualdade, de não discriminação, se eu não amo? Tem pessoas que são mais difíceis de serem amadas. Tem, vamos combinar. Claro que tem. Tem gente que a gente acha que, assim, né? Que se fosse embora para bem longe, era uma alegria para todo mundo. Mas a Bíblia diz para amar de modo incondicional. Lá em Gálatas 5:14 diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Isso é valor divino. Então, quando nós queremos igualdade, nós estamos buscando uma coisa que Deus quer para a humanidade. Isso significa que eu tenho um tempo para observar todo mundo que está aqui hoje. Que eu não fico só no meu grupo. Claro que eu vou gastar mais tempo no meu grupo. Gente, não tem nada errado em ter amigos mais próximos. Até Jesus tinha. Até aí está ok. O problema é quando eu não permito que ninguém mais penetre esse grupo. O problema é quando eu não quero que ninguém mais interfira. Não tem mais espaço para ninguém. O grupo é blindado. Então nós precisamos ampliar, abrir, incluir. E de vez em quando você faz um programa só com quem você gosta mais. Mas não pode ser o tempo todo. Porque o que acontece? Assim que acabar aqui, tem vários grupinhos que se formam e alguns ficam away. Eles ficam aí, ninguém, tá nem aí. Ou será que isso só acontece em outros lugares? Eu nunca vi um ambiente onde isso não acontecesse. As pessoas ficam feridas, e às vezes quem sobra fica ferido e também não perdoa, e daí também não se aproxima, também não se envolve. Então aqui fala que é para amar incondicionalmente. Em quarto e último lugar, decida avaliar espiritualmente. Avaliar espiritualmente e avaliar pela ótica divina é praticamente a mesma coisa, e parece que eu me equivoquei quando eu tratei o conceito. Mas sabe o que? Eu quis voltar para o primeiro ponto, por uma razão bem simples. Às vezes, eu faço um esforço para classificar as pessoas na ótica divina. Deus classifica, não tem diferença, todo mundo é igual, está tudo bem. Mas quando eu avalio as circunstâncias, o ambiente, o que aconteceu, é só carne, é só o meu jeito. O versículo 15 diz que a paz de Cristo seja o juízo dos seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aqui está falando que quando eu tomo uma decisão, eu preciso ter um tipo de paz que vem de Deus. Eu preciso separar tempo para orar. E aí eu tiro conclusões sobre as circunstâncias também. Não sobre pessoas, mas talvez sobre situações e circunstâncias em que as pessoas estão envolvidas. Em Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram honrar mais os outros do que a si próprios. Não se produz igualdade apenas por meio de leis. Eu falei dos gremistas, os 2 jogos do Grêmio e o Santos, recentes, expõem essa realidade. E o segundo jogo, eu não sei, a maioria viu isso aí nas redes sociais,
No primeiro jogo chamaram o Aranha lá de macaco. Aí ele ficou irritado, brigou com o juiz, foi aquele escândalo, o Grêmio foi cortado do campeonato. Agora ele foi descortado, mas está fora igual. Porque eles falaram, não, você não vai mais ser punido para ficar fora do campeonato, você vai perder os pontos. Se perder os pontos, está fora do campeonato. Não mudou absolutamente nada. Então o time está fora do campeonato. Mas aí no outro campeonato teve jogo de novo, Santos e Grêmio, e o Aranha vai lá no estádio do Grêmio. Aí eles não chamam ele de macaco. Mas eles chamam de todo tipo de palavrão que eles conseguem imaginar que não é crime. Então a torcida xingou o goleiro do início ao fim do jogo. Mas não chamou de macaco, porque macaco agora é discriminação. Xingou a mãe dele, a vizinha dele, os filhos dele, a descendência dele, tudo que você puder imaginar, eles gritaram. Você imagina você entrar no estádio, tem lá 40 mil pessoas xingando você, em coro. Igual a Dilma na Copa do Mundo, assim, chega no estádio, aquele... Pensa, a pessoa fica mal. Então não se produz igualdade só por meio de lei ou de punições legais. Eleger a igualdade é uma decisão pessoal e é intransferível. Só pode acontecer quando nós admitimos nossos próprios preconceitos e nós os substituímos por conceitos verdadeiros e divinos. Numa eleição nós escolhemos quem fica e quem sai, quem governa e quem não governa. Ao elegermos a igualdade, nós destituímos a desigualdade. Ao vir a esse mundo, Jesus universalizou o acesso a Deus por meio da sua morte na cruz. Foi o fim da desigualdade espiritual. Todos podem chegar a Deus por meio de Cristo Jesus. Eu e você podemos chegar a Deus por meio de Cristo. Não há mais diferença. Não há mais discriminação. Não há mais crise. João 12 diz, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem quer? Relacionamento com Jesus não tem a ver com igreja, com religião, com nada disso. Tem a ver com minha escolha de andar com Jesus. Mas Jesus é discriminado por muitos. Tem gente que acha que é só alguém que viveu lá no passado, que teve boas ideias, tipo Gandhi, assim. Que foi um cara legal. Mas foi. Mas a Bíblia diz que nós só somos capazes de amar incondicionalmente, tratar as pessoas de modo igualitário, de fazer justiça e de mudar a história, quando nós estamos prontos para nos relacionar com Jesus. Eu quero orar por você. Talvez você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Talvez você é uma pessoa que não trata os outros com igualdade, mas gosta de ser tratado assim. Talvez você é contra a discriminação, preconceito, mas você enxerga preconceitos em você. Eu queria que você orasse agora e pedisse perdão a Deus. Diga, Senhor, me perdoa, porque eu tenho preconceitos, porque eu também discrimino, porque eu não gosto de todos, porque eu nem sempre tenho paciência. Então pede perdão a Deus. Feche os olhos agora. Eu queria que todos fechassem os olhos, até para ninguém cuidar da vida do outro. Mas diz, Senhor, eu tenho preconceitos, eu quero mudar. Segundo lugar, queria que você orasse pelo Brasil. Você pedisse a Deus para nos dar um país com mais igualdade, com menos disparates. Que Deus nos dê um ambiente. Em terceiro lugar, eu quero orar por você que não tem um relacionamento com Jesus. A Bíblia diz que você pode ter, que Ele não discrimina você. Talvez você veio aqui essa noite por diferentes razões, mas Jesus tem um propósito de incluir você na família de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e no coração crerem que Deus ressuscitou dos mortos serão salvos. Você já entregou sua vida para Jesus, Ele já faz parte da sua vida. Se você não fez, eu não estou perguntando se você tem religião, igreja, nada disso, mas se você
ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, eu quero desafiar você a dizer aí no seu coração, na sua mente, dizer: Deus, eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu reconheço que eu preciso. Eu quero começar de novo, eu quero perdão e quero recomeçar a minha caminhada com Ele. Perdoa os meus pecados e me torna uma pessoa mais justa. Cancela as minhas injustiças e me torna uma pessoa melhor para a glória do Teu nome. Você quer dizer isso para Jesus? Eu quero orar por você. Enquanto eu oro, levanta sua mão e deixa erguida, que eu quero incluir você nessa oração. Você não está erguendo a mão para mim, mas é entre você e Jesus. Então, onde você estiver, mantém sua mão erguida enquanto eu oro. Pai querido, cada mão erguida aqui nessa noite, são pessoas dizendo: ok, Jesus, eu admito, eu tenho problemas ainda, eu preciso resolver, e eu reconheço que preciso do Senhor para resolver adequadamente. Por favor, Senhor Jesus, eles querem uma vida contigo, então entra no seu coração. O Espírito Santo de Deus entra no seu coração, muda a sua vida, sua mente, suas percepções, amplia as suas possibilidades. Transforma a vida dos teus filhos e filhas agora, porque eles são amados de modo incondicional. E o Senhor não quer saber o que eles já fizeram de errado, porque o Senhor quer cuidar deles por amor. E o Senhor já cancelou seus pecados, então toma-os em tuas mãos. Transforma a sua história e abençoa-os para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode baixar sua mão. Deixa eu só dar uma dica para você que levantou a mão nessa oração. O relacionamento com Jesus é algo pessoal. Se você tiver uma Bíblia e você começar a ler essa Bíblia, isso vai te ajudar a conhecer mais a Jesus. Eu recomendo que você procure no índice, lá onde começa o Novo Testamento, em livros lá como Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembra do nome João e procura João na Bíblia, lê esse livro. É um bom livro para você começar a conhecer mais de Jesus. Segunda coisa, relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, não tem a ver com religião. O que a gente faz aqui, na verdade, a gente não gosta muito de religião também. E eu, de verdade, eu não gosto muito nem de igreja, nem de pastor. Verdade. Mas, nós nos juntamos aqui não para ser uma igreja. A gente se junta aqui como gente que ama Jesus. E a gente quer seguir Jesus Cristo. E o resto dessas coisas, as regras, a coisa arada toda, não nos diz respeito, porque Jesus Cristo coloca em nosso coração os valores para a nossa vida. E a gente pode viver e ser feliz quando a gente anda com Jesus. E Ele nos dá o Espírito Santo que nos orienta em todas as coisas. Leitura bíblica, oração, relacionamento com Deus, muda a sua vida, muda a sua história. Então não deixa o preconceito atrapalhar. Abre o coração e escolhe andar com Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigado por me ouvirem e até qualquer dia.